eu fui atender cliente. Ah, o senhor trabalha com Eu trabalho com representação, né, com vendas. representação, né? É uma dinâmica diferente, não dá para ficar tão isolado, né, senhor? Não dá, não. Não, eu já estava, né? Anteontem É. e ontem eu saí. Hoje eu saí de novo. Fui Mas atender um isso cliente. vai totalmente prevenido, né? Vai com cuidado, né? Não, com certeza. Tem que cercar dos cuidados, É. né? Eu Eu ainda falo fui. porque está faltando mais informação. Eu falo assim, se as pessoas se sensibilizassem, se todo mundo usasse máscara, todo mundo mantivesse o isolamento e tudo mais, as coisas não É, precisavam chegar nesse esse- radicalismo, né, do isolamento, né? com certeza. Mas hoje eu fui, ainda passei numa blitz ainda da prefeitura aí, fui averiguado, está sob controle, então Ah, não que tem bom. erro. Aquela blitz sanitária que eles estão fazendo, né? Aquilo E ali é parece porque tá funcionando bem. eu fui na região de Betim, né? Na hora que eu voltei, que fui entrando em Belo Horizonte, já me seguraram. E o senhor mexe representação de quê, senhor Edivaldo? O que o senhor... O meu é de material escolar, material para embalagens. Ah, legal, não, que bacana. É uma área boa. A área é boa, né? Isso mesmo. É, Agora eu falo assim, né, senhor? Eu falo, vai muito da consciência, não é criticando, não, mas você vê, né? Eu tenho aluno aqui que posta, né? Saiu com a ah, família inteira, né? Vai 8, 9 pessoas para comer sanduíche, né? É umas pessoas ah. que ainda estão assim, não caiu a ficha, né? Não, não. Aqui em casa, ainda assim, quando vai encontrar, vem aqui para casa, mantém-se o distanciamento ainda, não fica nesses É, abraços, não, e tudo. Mas, e é todos que a gente já conhece, né? Ninguém teve nada dessa área de Covid, nem com ninguém que está, né? Então, a gente cerca desses cuidados. tem que se precaver, né? Querendo ou não, tem, né? Eu falo que É, o seguro morreu de velho, né? Que eles falam, né? Então na minha mãe é a mesma coisa, assim, mantenho um distanciamento assim, mais de 2 metros, chego para ver, pergunto se é, alguma coisa, levo alguma coisa, esterilizo lá para ela com tudo, sabe? Todo o processo, entrego, deixo lá para ela. Porque se não for assim, não dá, né? Tem que ser. Não tô. ontem, ainda ontem eu tive que levar minha sogra no médico, sabe? É, Aí vamos levar, já ela já é bem mais antiga, né? Vamos dizer assim, mais experiente. mas bem mais vivida, então a gente teve que levá-la, mas levamos, cercamos de todos os cuidados, chegamos, foi tudo Né? sob controle. E ela tá com quantos anos, seu de volta? Ela está com 87, já, Idadezinha boa e bem, de risco, né? bem rodada já. É. O senhor já tem 91, né? Ah, é? Nossa, É, se eu chegar aos 90, eu tô satisfeito, né? Assim, com é, saúde, com lucidez, com tudo, né? Se for para ficar exato, também, exato. Se é, ficar prostrado em cima de uma cama, não vale a pena, não. e chegar forte, lúcido e tudo, pode até os 115, eu não ligo, não ligo, mas tem que estar É, lúcido, tem que estar, né? o sogro é bem lúcido, sabe? Ele dá palestra, faz uma porção de coisas ainda, tá? É bem Bacana. ativo. Ah, É. que legal, legal mesmo. E, tem 90 anos e lê sem óculos, tá? Ah, é? É, Nossa, não usa nem óculos para ler, que não. maravilha. Eu vou fazer 50 agora. Se eu sem óculos eu já não leio, né? Por causa essa coisa É, multifocal, aquela coisa de longe e perto, sabe? Nossa Senhora, é complicado. pensa, hein? E a pessoa Eu, não precisar de óculos. Nossa Senhora, que coisa. eu uso também, né? Não vai ficar longe, não. Vamos lá, pessoal, boa noite a todos Bom, vocês aí, sejam bem-vindos. Pessoal, na aula da semana passada teve aquele problema, extremamente desagradável, mas hoje o que eu estou querendo? A gente vai só passar pela aula 3.3, 3.4 e finaliza essas duas, que era da semana passada. Eu vou pontuar aqui só o principal e a gente faz a aula 4.1. Aí, hoje seria a aula 4.2 também, mas como a gente vai fazer essa revisão dessas três, né, das duas da semana passada, a gente vê 3 aulas hoje e na próxima semana a gente conclui, então, com a 4.2, 4.3, 4.4. Lembrando, pessoal, que a próxima semana, dia 28, é o nosso último dia de aula.
A primeira semana, a partir do dia 4 de junho, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, a partir do dia 4 de junho, começam as provas interativas, tá? As blended interativas, para quem é o caso, e a partir da semana do dia 15, já são as nossas provas oficiais. Portanto, pessoal, vocês já podem saber que a entrega do nosso trabalho, o trabalho do compilado, O compilado, fica sendo dia 18 de junho, então. Aquele compilado que vale 1.000 pontos da prova. Que dia 18 de junho vai ser o dia da nossa prova oficial 2, tá? Agora, aquele trabalho da entrega da agenda 2030 é para o dia 4, está mantida para o dia 4. Combinado? Tá? Só para deixar isso aqui bem claro, para não ter dúvida. Tudo bem, gente? Eu passei as instruções. A divisão dos grupos eu mantive as mesmas. Fiz o sorteio dos temas, tá, gente? E aí já distribuí o tema lá no grupo do WhatsApp. Eu vou até colocar lá no AVA, que eu acho que é uma forma da gente oficializar lá direitinho. E aí coloquei o que é para ser entregue, tá, gente? Um slide com a cor e o número, aquela chamada lá da meta, uma das 17 metas, um slide falando sobre as ações que têm sido feitas no Brasil para minimizar ou para fazer acontecer a meta que vocês foram sorteados. Um outro slide falando sobre as ações que estão sendo feitas no mundo para isso. E no último slide, gente, é o nome de vocês, aí os dados de cada aluno que compõe o grupo. Combinado? Coisa bem simples, mas é só para vocês fazerem essa observação com relação à Agenda 2030, tá? E aí vocês me entregam, então, no dia 4 e no dia 18 fica a entrega do compilado, tudo bem? Algumas pessoas têm perguntado no grupo o que é esse trabalho e tudo mais, gente. Eu acho que está bem explicado, né? Eu não vou ficar repetindo toda hora. Claro, precisou de dúvida e tudo mais, vou ficar respondendo, né? Mas na altura do campeonato me estranha as pessoas ainda não saberem o que é para ser feito, né? Então, mas paciência. Mesmo assim, eu vou colocar lá no AVA como uma forma de oficializar lá todo o processo. Combinado? Vocês estão conseguindo visualizar o slide, gente? O 3.3? Olha aí, vocês estão... Está visualizando sim, Rodrigo. Beleza, então joia, tá? Então vamos prosseguir então, pessoal. E aí, à medida que for entrando, pessoal, eu vou autorizando aqui, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar, então, a gente já tinha feito um comentário rápido sobre a questão dos indicadores de sustentabilidade. Esse slide, vou até excluir ele aqui. Os indicadores, a necessidade da gente ter os indicadores ou índices, a gente vai ver um pouco a diferença deles aqui e a importância disso, principalmente para o processo ambiental, tá, gente? E aí, nessa questão dos indicadores de sustentabilidade, vamos primeiro definir o que são indicadores. E aí, indicadores são todos os parâmetros. Gente, parâmetros é aquele processo de comparação mesmo de realidades, de situações, de amostras, em que eu pego várias variáveis, várias situações e tento comparar isso ao longo de uma série histórica, ao longo de um processo, né? E aí eu fico parametrizando, sabendo, dentro de uma escala de valores, aquilo que é correto, aquilo que não é, aquilo que é bom, aquilo que não é, e eu vou parametrizando isso, e daí eu vou chegando nos chamados indicadores, tá? Então, o indicador é um processo extremamente simples, né? Quando a gente trabalha com indicadores, porque ela se baseia exatamente em realidades construídas no nosso processo, no nosso dia a dia. Os índices, eles já são algo bem mais elaborado, né? O índice já é um conjunto de indicadores, né? Em que eu posso até juntar determinadas áreas, determinados processos, junto tudo num processo só, e aí eu crio um índice grande, maior, que consegue apresentar para mim uma série de características, de dimensões, visando principalmente não só tomada de decisão e previsões para alguns casos, como um conhecimento claro de algumas realidades, de alguns processos que vão fazer parte da dinâmica que você está buscando. Por exemplo, naquele índice que a gente já trabalhou na aula uma vez, sobre a questão dos índices de desenvolvimento humano, o que é o IDH?
é um índice que compila uma série de indicadores. Então, olha como que ele é um processo amplo, em que você consegue observar várias dimensões, vários indicadores, indicadores na área de saúde, indicadores na área de educação, indicadores na área de renda, em que aí eu pego vários parâmetros e eu começo a definir, por exemplo, né, como que eu estou em relação a determinados processos, comportamentos. Então, por exemplo, dentro do IDH, quais são os indicadores que eu vou ter lá? Por exemplo, na área de saúde, e eu passo a parametrizar toda a população para saber qual é o índice de longevidade, quanto tempo que as pessoas, né, expectativa de vida. Então, quanto mais longeva é a pessoa, quanto mais ela vive, mais deduz-se que as características, as condições de saúde desse país, elas são melhores, elas conseguem minimizar uma série de problemas que pode impactar nessa questão da longevidade, tá? E aí, gente, quando a gente fala em saúde, as pessoas vivendo mais, implica em saneamento básico funcionando, tratamento de água adequado, uma série de alimentações saudáveis, práticas de exercício, uma série de fatores que determinam. Por isso que é indicador, porque eles estão parametrizando aquilo que é considerado, né, ideal. Né? Então, eu crio um parâmetro a ser seguido. Por isso que é indicador, tá, gente? Qual que é o indicador no IDH de educação? Né? O número de crianças matriculadas na escola. E aí parece bobo e tudo mais, mas quando eu tenho uma condição de que eu consigo matricular várias crianças, né, na escola, ali as matrículas iniciais, aí você tem uma série de processos por trás disso. Os pais têm uma consciência do papel da escolarização, já tem toda uma iniciativa, você tem estrutura do governo que vai garantir acesso à sala de aula, primeiro você tem toda uma questão de saúde das crianças que estão chegando à idade escolar, então você tem uma série de processos que são inerentes a isso. Então você também parametriza e faz todo esse indicador. E na questão do pilar econômico, você tem os indicadores com relação ao PIB per capita, né? Ou seja, o total da riqueza, aí esse manteve, né? Quando eles criaram o IDH, eles mantiveram a comparação por PIB per capita, em que eu comparo qual é o processo da renda, ou seja, a distribuição da riqueza do país pelo número de habitantes, tá, gente? Não necessariamente vai chegar para a gente toda a riqueza que a gente tem, tá? Mas aí você tem um parâmetro para dizer o seguinte: olha, o Brasil é um país rico, um país cheio de recursos e tudo mais, mas tem uma grande desigualdade. Então, olha o indicador funcionando aí, mostrando que determinados processos nesse indicador ainda não estão ideais, tá? E aí eu compilo esses 3 indicadores para criar um índice. Então, lembrando, o índice ele é um conjunto de indicadores em que eu vou criar um índice que eu vou chamar então de desenvolvimento, né, humano, em que eu levo em consideração saúde, educação, renda. Vai estar sendo feito um estudo, tá, gente, de melhorar e colocar mobilidade, uma série de outros processos também, tá? Mas qual que é o objetivo? Eu crio um índice que é comparável com outros países, e quando ele se torna comparável, isso é muito interessante, porque acaba mexendo com a forma como os governantes acabam administrando os seus países, né? Ninguém quer ser um dos últimos colocados no IDH, ninguém quer ter lá um indicador que denota que a sua educação está péssima perante um estudo comparativo em mais de 210 países, né? Então isso acaba promovendo, por bem ou por mal, seja pelo Congresso, pelo processo legislativo, seja pelo próprio Executivo, o próprio Judiciário melhorando em várias questões, você cria as instituições democráticas que permitem, né, claramente fazer acontecer uma série de iniciativas visando o desenvolvimento humano. Não duvidem, o Brasil melhorou muito quando começou, desde 99 para cá, tá, gente? Começou a sair o IDH, o Brasil melhorou demais, né? Numa série de iniciativas, de políticas públicas, de iniciativas de deputados, para implementar uma série de mudanças necessárias a esse aprimoramento e melhora do indicador do IDH, tá? Então o Brasil já subiu algumas casas, algumas
alguns lugares, caiu outros, tudo mais, mas ele tem se mantido num processo de melhoria constante, né? Internamente, na hora que você pega lá qual é o pior município do Brasil em relação ao IDH e qual é o melhor, isso também já funciona internamente, para você ter uma série de iniciativas que precisam melhorar, né? Os municípios que foram considerados os piores municípios do ponto de vista de IDH, eles receberam uma série de observações, iniciativas, de ações mesmo de várias empresas para tentar minimizar esse processo, então isso acaba sendo positivo como um todo para todo mundo, tá, gente? Então, feita essa separação entre indicadores e índices, essa explanação, a gente vai ver então que eu passo a utilizar de indicadores de desenvolvimento sustentável ou indicadores de sustentabilidade como uma forma então de criar um parâmetro para saber exatamente a quantas andas o processo do desenvolvimento sustentável no Brasil. E os principais indicadores que a gente tem aí, até citei na aula, naquele nosso bate-papo rápido semana passada, você tem lá o IDS, né, com Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, e a Agenda 21, que eu passei para vocês até um trabalhinho lá, só para vocês ficarem atentos à forma como se dão esse processo, tá, gente? E esses indicadores, eles vão especificar e quantificar como que está esse desenvolvimento sustentável. Lembrando, gente, que o desenvolvimento sustentável é aquelas iniciativas empresariais voltadas para um melhor uso das riquezas, dos insumos, das condições na produção, visando não só a preservação do meio ambiente, mas principalmente visando aí a consolidação dos recursos existentes hoje em dia para outros processos no futuro, para as gerações futuras. Então, quando eu falo em desenvolvimento, eu estou visando a economia, aquele tripézinho, meio ambiente, sociedade e economia, que a gente já viu isso, né, desde a primeira aula. Então, eu estou beneficiando o meio ambiente com cuidado, estou beneficiando o pilar economia, com a observação e o cuidado com o meio ambiente e, por sua vez, o pilar social, sociedade, acaba lucrando e se beneficiando desse processo também, tá? Então, para isso, e aí é interessante, gente, que é só quando a gente registra, documenta, começa a medir, é que a gente consegue, então, parametrizar ou definir como que nós estamos, né? Vocês querem ver um processo de indicador ou parametrização? As notas de vocês em relação ao oficial 1, né? Ou em relação a parcial 1. Pelos indicativos, né? Os indicadores das notas, vocês já têm uma parametrização para saber se vocês estão bem ou mal no curso ou na disciplina, né? Então, e o que vocês fazem em relação a esse índice que saltou aos olhos, né? Eu não estou bem. Numa nota que foi distribuída de X mil pontos, de 3.500 pontos, 2.500 pontos, quanto que eu tenho, né? Como é que eu estou? Quais as chances de eu vingar ou não vingar essa disciplina? Então, o indicador ele é para isso, né? Para servir de reflexão, de ação retificadora numa série de comportamentos que não necessariamente estão de acordo com o esperado. No caso aí, o parâmetro, né? Não está de acordo com aquilo que se espera, tá? E aí, pessoal, nesse processo, a gente então viu rapidamente a questão da importância, vocês viram lá a Agenda 21 e IBGE, é engraçado porque são dois indicadores que medem toda uma série de processos, mas alguns deles nem sempre o mesmo que está no IDS, que é do IBGE, é o mesmo que está na Agenda 21 e vice-versa, tá? Por quê? Nomenclaturas, formas de avaliar, metodologias diferentes que acabam criando esse processo, tá, gente? Isso é muito comum, tá, gente? Naquela aula que a gente falou sobre pobreza, a gente viu lá que existem 4 formas diferentes de se conceituar a pobreza no Brasil. Nenhuma está errada, né? Mas algumas são completamente diferentes, né? Então, uma das melhores, que eu até, só lembrando aqui, conceituei com vocês, é aquela que fala do indicador da questão do mínimo de calorias ingeridas no dia, né? Que são pessoas que não têm acesso à previsão de alimento, ou seja, pessoas que passam fome. Essa é uma forma ou um critério interessante de você avaliar, por exemplo, desigualdade e pobreza no Brasil, ou pessoas em situação abaixo da linha de pobreza. Tá? Então, só para vocês verem como que os indicadores, os índices, eles são necessários, incomodam, né?
só não incomoda quando você está bem na foto, mas incomoda. E um dos papéis é exatamente mesmo, de indicar que as coisas não estão caminhando, ou indicar que, parabéns, você está fazendo tudo corretamente, tá? Então, esse é o processo. A gente vê que o conceito de sustentável, né, ele passou a integrar toda a concepção que a gente tem de qualidade de vida, né, de garantir que a atual geração e as futuras tenham essa chamada qualidade de vida, principalmente pela manutenção do meio ambiente. Então, para isso, quando eu crio um indicador que está me garantindo como que está o processo de desenvolvimento sustentável no Brasil, eu estou conseguindo garantir aí suficiência, segurança e qualidade de vida para todo mundo, dentro de regras aceitáveis dentro desse ambiente biofísico aí, tá? Dessa sustentabilidade normal que a gente viu, tá? Então tem que ser um sistema que garanta a continuidade e a perenidade e que seja avaliado através dos indicadores para saber como estão funcionando, tá? Os índices, então, como forma de verificar o compromisso notadamente empresarial quanto ao desenvolvimento contínuo e perene dessa. Então eu vou, assim, utilizar plenamente dos índices como forma de garantir, né, de saber se determinadas ações das empresas estão de acordo com o que se espera aí no mundo, tá? Ou no Brasil, ou nos países, tá? Tem um índice interessante, que é esse aí citado no livro, que é o ISD, né, International Institute of Sustainability Development, que ele é apoiado por várias agências da ONU, isso que é interessante, ele perpassa várias agências que conseguem garantir ali como que está o processo de desenvolvimento a nível mundial, utilizando vários indicadores de várias agências da ONU. Então, eu vou usar a OMS, vou usar a Unicef, vários processos da ONU exatamente para apurar isso. E foi o ESD que criou o painel de sustentabilidade. O que é isso? É um painel que ele está em tempo real avaliando lá um índice desse desenvolvimento sustentável e o principal, ele acaba comparando países, cidades e os empreendimentos que estão surgindo nesses países ou cidades, tá? E isso é interessante, gente, porque você acaba que você sai um pouco do papel do Brasil, então não é só uma questão do Brasil fiscalizar e comparar e acompanhar e garantir o desenvolvimento sustentável. Não, é uma questão mundial, né? Então, acaba que determinadas ações realizadas num país vão desencadear uma série de consequências ou de preocupações no mundo. Por isso, gente, que quando teve aquele processo de queimadas na Amazonas, é natural, inclusive, alguns classificaram como histeria dos outros países, né, de estar... Aí você lê de tudo, né? De estar intrometendo em assuntos do Brasil que dizem respeito à soberania, tal. Ok, mas não há como negar que a Amazônia ela diz respeito ao equilíbrio climático do mundo. Eu não vou entrar, né, gente? Que fala assim, o pulmão do planeta é a Amazônia. Não é, isso já é provado, né? O pulmão do planeta é o oceano. Você tem a quantidade de algas, uma série de micro-organismos que garantem ali a questão, as várias florestas. Então, a Amazônia sozinha não é o pulmão do mundo, mas ela faz parte consideravelmente desse pulmão do mundo. Então, problemas que acontecem na Amazônia têm impactos severos no Brasil, como na América Latina e em outros lugares do mundo, tá? Eu estava lendo outro dia, gente, sobre a questão, não sei se vocês sabem como é que é o processo da importância dos tufões e dos tornados, naquela coisa dos Estados Unidos que tem muito, né, que já virou até tema de filme e tudo mais, e o processo do tufão, eu falo que o planeta Terra é um planeta incrível, né, gente, porque os tufões e os tornados, eles conseguem regular o clima do país, do planeta inteiro, pelo próprio surgimento das zonas quentes e frias, que vai criando aquele turbilhão que vai fazendo, eles vão fazendo todo um processo de limpeza e de espalhar neutrinos, né, pelas nuvens que provocam várias tempestades. Aí você carrega eletromagneticamente as nuvens, que vão estar cheias de partículas de água, e essas águas caem, né? Chove normalmente com essas partículas eletromagnetizadas cheias de neutrinos, né? Que garantem o quê? As florestas,
as polinizações, os surgimentos das vidas, o crescimento de grama, só para vocês terem ideia como que é um processo incrível. Então, as chuvas que caem no Brasil, elas sofrem influência desses tornados nos Estados Unidos. O processo do clima no mundo também passa por aí. Da mesma forma que a Amazônia vai impactar, a questão dos oceanos vai impactar. Então, ou seja, a Terra é um organismo vivo. Eu falo que cada continente, cada oceano são os órgãos, né, que estão todos ligados e que todos dependem de todos funcionando adequadamente. Então, fica até meio poético isso, né, gente? Mas é legal, porque é uma forma da gente garantir, de visualizar a importância, né, desse processo ambiental. Então, o meio ambiente ele não surgiu como esse tripé decisivo e discutido em todo lugar, junto com a sociedade, junto com a economia, à toa, né? Porque a gente sabe da importância desse equilíbrio, né, ambiental, não só para garantir a qualidade de vida interna, né, aqui no Brasil, como em outros lugares também, e vice-versa, né? Então, o desgelo na Groenlândia, ou no Polo Antártico não vai afetar o Brasil? Claro que vai, né? Erupção vulcânica que tem em outro lugar não vai afetar o Brasil? Claro que vai. Então, tudo isso acaba que vai afetar de uma forma ou de outra, tá? O outro índice aí, gente, é um que foi criado chamado de Estratégia da União Europeia de Desenvolvimento, tá? É esse o nome mesmo, né? Uma estratégia que foi lançada em 2001 pela União Europeia, com uma proposta de um enfoque em que integra várias políticas de desenvolvimento sustentável. Então, você pega o peso da União Europeia, dos vários países, né, associados, em que você pega lá toda a economia, sociedade, meio ambiente, tudo isso que estão, as várias políticas que estão criadas para cada país, você acaba tendo um processo de integração dessas várias iniciativas. A União Europeia ela acaba se apropriando dessas várias ideias, iniciativas, isoladas ou não, e acaba criando um critério e um processo único de implantação, de fiscalização, de comparação, o que acaba criando aí uma série de questões, né, que vão visar não só o crescimento econômico, mas a coesão social, garantindo aí a qualidade ambiental. Então, ou seja, vai ter desenvolvimento? Vai. De que maneira? Né? É através dessa estratégia, gente, da União Europeia, que a Alemanha, por exemplo, a partir de várias contrapartidas internas da União Europeia, permitiu à Alemanha de reflorestar várias áreas extremamente degradadas como forma de garantir uma melhora no clima europeu. Então a gente fala, teve até crítica na época do desmatamento da Amazônia, que o governo executivo falando mal da Alemanha, aquela coisa toda, mas a Alemanha tem sido um dos países que mais recuperam florestas no mundo, né? E é recuperação mesmo, gente. Milhares e milhares de quilômetros quadrados de reflorestamento, uma coisa incrível. Você já consegue perceber melhoras consideráveis, né, na Alemanha e na Europa como um todo com essas políticas, né, de reflorestamento. Claro, foi amplamente degradado, não só por uma industrialização muito precoce, por uma série de questões, por duas guerras, uma série de fatores que levaram à degradação, e agora você tem todo um processo de caminho inverso nesse sentido, tá? No Brasil, a gente vai ter, né, como experiência, além do IDS e da Agenda 21, você vai ter o chamado Plano Plurianual, né? Ele é feito de 4 em 4 anos, tá, gente? Já teve época que foi de 5 em 5, em que você tem vários anos, então por isso que é plurianual, que é um instrumento de planejamento de médio prazo de todas as ações governamentais, né, regulamentadas pela Constituição Federal. E é um processo muito interessante. Olha, dentro do que preconiza a Constituição, né, o que eu tenho que fazer em relação a desenvolvimento sustentável? Né? Como é que eu vou conduzir todo o desenvolvimento, né, dos municípios, dos estados, das capitais, do país como um todo, então o desenvolvimento nacional, né, com a atenção devida ao desenvolvimento sustentável. Então, com isso, você vai ter todo um plano, um planejamento que vai contemplar lá 4 dimensões, né? Investimento na área social, né? Infraestrutura econômica, preservação ambiental e difusão de conhecimento e informação. E aí, é claro, né, gente, se eu invisto na área social, uma série de questões, tá, gente? Você vê essa política que a gente já discutiu em sala sobre a questão
de melhorar o processo dos esgotos, né, saneamento básico dos municípios, né? Isso é um investimento em área social em que você, ao investir no saneamento básico, você tem uma economia considerável na área de saúde e outras questões mais, né? Você melhora a mobilidade, você melhora uma série de questões de degradações do espaço, você abre espaços para a acessibilidade das pessoas. Então, tem uma série de fatores ligados numa iniciativa só, no caso aí de saneamento básico, por exemplo, tá? Então, tudo isso tá vinculado a esse processo. Infraestrutura econômica, né? Eu criar condições que as empresas possam abrir, que tem uma série de questões, uma política tributária, econômica, fiscal mais considerada, levando em conta não só iniciativas ambientais, o cuidado do meio ambiente, a utilização adequada dos recursos, né, naturais, e aí você cria uma condição econômica, uma infraestrutura econômica permitindo isso. Então, por exemplo, olha, eu vou dar desconto nas taxas governamentais para quem tiver políticas ambientais instaladas na empresa, para quem colocar um filtro de ar nas chaminés, para quem reciclar e reutilizar a água. Então, olha só uma série de questões voltadas para isso. Claro, você vai ter todo um processo de preservação ambiental, quais são as ações dos estados e municípios voltadas para isso, né? A questão de quantos metros quadrados de verde por habitante, árvores plantadas, uma série de processos voltados a isso, para garantir não só qualidade do clima, questão de saúde, bem-estar, uma série de processos, né, visando preservação ambiental que tem um impacto geral em todos os demais conceitos e estruturas. E, por último, a difusão do conhecimento. Fazer conhecer a importância da preservação ambiental, a informação tem que correr de forma transparente para que todo mundo saiba quais são as iniciativas que estão sendo feitas, para que estão sendo feitas, visando quais objetivos. Então, a gente viu lá na Agenda 21 uma série de ações e exemplos voltados nisso, né? Ou seja, de cada vez mais se trabalhar em várias ações, né, em estados ou municípios que permitem, né, esse desenvolvimento aí no plano plurianual, tá? E o plano também, gente, ele vai enfrentar as questões sociais, né? Objetivando o quê? Principalmente redução das desigualdades e inclusão social, né? Eu preciso garantir o acesso, e aí chega naqueles indicadores lá, a escolaridade, a saúde, a uma habitação de melhor, a uma mobilidade melhor, a um trabalho mais próximo das casas das pessoas. Então, você tem uma série de questões que você consegue aí fazer inclusão e reduzir desigualdade, né? Também gerar empregos, né, com ênfase no ambiente sustentável, né, garantindo aí, óbvio, o crescimento econômico para todo mundo, ganha todo mundo, o dono da empresa, quem está trabalhando nela, ganha o meio ambiente, ganha todo mundo, e a promoção da cidadania e o fortalecimento da democracia, né? É você fazer parte de um Estado que funciona, é você fazer parte, aquilo que a gente comentou numa das aulas, né, gente? Você vê agora como é que é uma coisa até chocante, né? O governo vai distribuir uma bolsa de auxílio no valor de R$ 600. Ele tinha uma previsão de número de pessoas que iam buscar esse auxílio e descobriram, né, 40% a mais de pessoas que estavam invisíveis ao sistema. Pessoas que não têm conta, pessoas que não têm um trabalho formal, pessoas que vivem no subemprego. Então é uma situação extremamente caótica, triste, vergonhosa até eu diria, sinal de que o Estado, né, tem falhado. Isso não é só do Estado agora não, do governo agora não, tá, gente? Isso é um processo consequente de vários, né? Mas que você vê o quê? Cadê a cidadania? Cadê o direito das pessoas de participar ativamente, economicamente, socialmente da sociedade? Não tem, né? Então, isso é preocupante, tá, gente? Um país que passa por uma série de questões. Então, conseguiram minimizar, absorver todo mundo, é uma ajuda, por exemplo. Teve famílias, gente, a gente, só para servir de parâmetro, né? Já que a gente falou de parâmetro no começo aí. Teve famílias que ganhou R$ 600, famílias, né? Um dos membros da família ganhou lá a bolsa de R$ 600, que é 10 vezes a renda que a pessoa tem no mês. Então, tem famílias vivendo de R$ 60.
Ah, é um absurdo, não tem como, não é impossível, né? Não, é possível, né? Isso são fatos que a gente tem percebido aí, pessoas que moram em áreas extremamente paupérrimas, que vivem de uma série de ajudas, de uma série de questões humanitárias envolvidas ajudando, pessoas que têm um rendimento ali em torno de R$ 60 familiar. Então, só para a gente ver como que, por isso que a gente vê que o impacto do Bolsa Família, muita gente reclama e tudo mais, mas ele é extremamente necessário porque ele leva uma garantia mensal de uma renda aliada a essa outra renda, né, e tudo mais, aos bicos e subempregos, vai permitir uma certa dignidade aí de várias famílias. Então, a gente tem que parar um pouco essa questão de politizar demais as coisas. Ah, isso era de governo de esquerda, isso é para o governo de direita, ninguém tem que ser contra. Não, tem que ser a favor. É claro que vai chegar, e é um indicador que é interessante. Ninguém nunca parou a perguntar. Você tem um dado lá no governo federal, se você entrar agora no portal do Ministério Agora eu não sei em qual área que tá, gente? Antes estava na da defesa social, aquela coisa toda, desenvolvimento social. Se você entrar lá Ô, e tio clicar. Rodrigo, Oi, oi, desculpa vou interromper, falar. mas isso vem acontecendo há muito tempo, não é agora. Agora que foi Não, descoberto, né? Isso são dos governos é passados. Isso. vários governos passados, vários, Pois é, exatamente. pois é. Que é uma vergonha, né? Eu falo assim, a Com gente, certeza. a gente vive de fingir que as coisas estão bem, não estão, na verdade, né? Então, esse que é o processo, né? E as coisas não estão aparecendo. Precisou acontecer uma pandemia, lamentavelmente, para a gente descobrir que as coisas não estão tão boas assim, né? Ou seja, estão Correto. piores do que a gente imaginava, né? É, e eu estava falando da questão e é interessante o dado isso, obrigado até pela colaboração. A gente vê aí claramente a questão do Bolsa Família, que o pessoal tem mania de reclamar e criticar, mas tem um dado lá no portal, é só você clicar lá, de quantas pessoas passaram a recusar e devolver o Bolsa Família, a sair do programa, porque passou a não precisar mais. Então tem um tipo de conscientização, sim, né? A gente acha que todo mundo, essa mania que a gente tem de colocar o brasileiro sempre numa denegrir a imagem, né, gente? Claro, tem muito problema sim, mas tem muita gente correta, muita gente que corre atrás, muita gente que faz, olha, e aí você tem alguns relatos lá interessantes, eu estava lendo isso até no semestre passado e tudo mais, gente, aí você vê lá, a pessoa fala assim, olha, me ajudou enquanto precisei, não preciso mais, então que destine esse dinheiro para quem precisa, né? E é um É, tipo de mas isso é pensamento. porque existiu sempre, como existe ainda, a questão da filosofia Gerson antigamente, né? Eu gosto de levar vantagem em É, tudo, né? que eu acho que está mudando muito, viu, Sr. Divaldo? Pelo menos eu Graças sou a Deus. muito otimista. Eu sou muito otimista. Mas a Tem, filosofia do Gerson tem caído por terra, sim, tá? Ainda tem uns gatos pingados, mas tem caído. Eu falo que a gente tem sofrido muito, o brasileiro, que a gente tem conseguido ser mais solidário em várias questões, né? Numa delas, essa de começar a saber qual que é o meu espaço, qual que é o espaço do outro, apesar dessas animosidades que a gente tem visto aí na política, tá, gente? Mas não nos deixemos incomodar com isso. Mas que o brasileiro tem melhorado várias questões, tem sim, isso é fato, né? E vai muito da ética de cada um, né, gente? Por isso que eu acho que a educação ela acaba contribuindo para essa ética. Essa questão de estar estudando, de estar lutando, de estar buscando, isso acaba ajudando decisivamente, tá? É, é, Deixa eu colocar aqui o outro aqui. E aí, como medir se isso ocorre? Então, como saber se o plano plurianual está funcionando e tudo mais, né? Então, e as demais ações? Então, é através dos modelos de indicadores e criação de índices. Por isso que é importante, gente, a gente sempre criar, né, indicadores, índices que a gente viu lá desde o começo, né, que é o objetivo dessa aula, para saber se de fato, aí tem esse diagrama, gente, aí mostrando a importância dos indicadores, mas por quê? Os indicadores, os índices vão fazer um retrato fiel, né, da realidade, vão escancarar essa realidade de uma forma, ela pode até ser vergonhosa, pode incomodar no primeiro momento, mas pelo contrário, escancarar uma realidade que desperta, faz abrir os olhos para uma série de correções, de políticas, de situações que precisam melhorar, tá? Você acaba avaliando as condições, as tendências que surgem das várias iniciativas, você acaba
comparando através dos índices, dos indicadores, as situações do meu local com os demais lugares, com outras metas, com outros objetivos, você acaba fazendo até uma troca de experiências, o que deu certo numa determinada cidade ou num determinado país que pode ser implementado aqui, uma série de iniciativas que acabam, né, facilitando. Então, olha a importância dos indicadores e dos índices para isso, porque eles acabam mostrando exatamente essa realidade que pode doer no primeiro momento, mas que desperta, né, para uma série de soluções, para uma busca de solução crescente. Então, só para dar um exemplo, gente, você vai no semiárido, você tem um problema crônico no semiárido de acúmulo de água, né? Porque a terra do Nordeste ela é tão boa, é engraçado falar isso, né? Ela é totalmente porosa, então chove e a água absorve e fica toda em grandes profundidades, né? Por isso que as árvores lá, elas têm raízes extremamente profundas para tentar buscar um pouco de água, né? A maioria morre mesmo com você porque não consegue atingir os lençóis freáticos que são muito fundos lá. E aí o governo, copiando modelos de outros países, até porque as iniciativas às vezes escancaram os nossos problemas, e aí escancaram os problemas de outros lugares também, mas escancaram as soluções que foram encontradas. E aí você tem essa de você coletar água de chuva com telhado, você coloca lá um cano de com uma caixa d'água de tantos 1.000 litros enterrada, você pode pôr várias caixas d'água ao entorno de várias casas, e com isso você consegue acumular água que pode ser usada ao longo do ano, né? Várias localidades no Nordeste, eu cheguei a visitar algumas, né? Fizeram isso, impressionante como que isso melhorou a qualidade de vida, assim, de várias populações do interior do sertão nordestino, por exemplo. Então você chega lá hoje, é muito comum aquela secura total, Do e aí você chega assim, chegando... também, professor. Oi? Como é que é? Oi? Quem falou? Vale do Jequitinhonha também. Também, principalmente, Vitor, né? Principalmente. Não é que eu negligencie o Vale do Jequitinhonha, tá, gente? Eu estudei muito lá o Jequitinhonha. A gente tem mania de achar que realmente é uma pobreza, foi uma situação caótica, mas hoje o Jequitinhonha está muito melhor em relação a vários lugares do Brasil. Não que lá seja uma maravilha, tá? Tem muita coisa ainda para melhorar. Mas em relação, por exemplo, bolsões de pobreza, você tem 2 no Rio Grande do Sul e você não tem nenhum em Minas, nem no Jequitinhonha, que já deixou de ser há muito tempo. Então, por várias iniciativas que foram feitas lá. Aí, quando eu chamo a atenção, não é que eu esteja esquecendo o Jequitinhonha, mas é o nosso exemplo, sim, de várias iniciativas, mas de vários processos. E lá também tem esse processo de captação. Eu falo ali do semiárido, do Nordeste, norte de Minas para cima, você vai ter essas várias iniciativas, as caixas d'água lá enterradas, e aí, na hora que você chega lá, aquela secura, você vai chegando perto da casa da pessoa, você vê aquele verde, aquela hortinha e tudo mais, justificado pela essa água que fica lá armazenada ao longo do ano, né? E aí a pessoa vai lá, tem uma bomba, usa a bomba para poder ter a aguinha ali para os animais, não é água para consumo total, né, gente? Né? Claro, ela é armazenada, você tem os remédios, você joga aquela coisa toda, você pode depois filtrar, ferver a água, tem uma série de recursos, sim, mas ela é muito priorizada para essa questão de um plantio, de algumas hortifrutigranjeiros ali em torno da casa e tudo mais, que já ajuda demais, né? Aí, pessoal, essa é a nossa aula, então, quem chegou depois, hoje eu estou revendo, então, o que era para ter sido semana passada, que é o 3.3, 3.4, e a gente só vai até o 4.1 hoje. Assim, o 4.2, 4.3 e 4.4 fica na aula que vem. Combinado nessa daqui, gente? Ok? Pode... Vou habilitar o outro slide aqui, mas, gente, por favor, participem. Podem dar qualquer contribuição aí, tá? Ok, senhor. Mas tem melhorado muito, igual o senhor falou aí, a questão essa lei de gesto, então, nossa senhora, ela melhorou demais. Não. Ô, Rodrigo. Tá evoluindo, só não melhora lá em cima, sabe? Aquele congresso, eu já falei aqui uma vez, você jogar uma bomba inteira lá para destruir tudo para renovar. É a única forma que tem, porque não tem jeito não, viu? Eu não sei, dizem que animais só os caras querendo levar vantagem mesmo. Mas dizem que animais peçonhentos não morrem com bomba, viu, Sadivalho? Então eu não sei, né, se vai sobreviver, se vai matar. Mas quem é que ia falar? Quem mais também? Tinha alguém que... Eu quem? O Kaique. Beleza, Kaique? Bom? Beleza, boa noite. Aqui,
O AVA não está funcionando, não. Já tem quase uns 4 dias. O AVA? É. Ué, eu tô entrando. Ontem eu entrei normalmente. Ué, não sei, viu, Kaique? O meu não está funcionando, não. Verdade, o meu também tá assim. Eu vou até reportar, também está funcionando. Eu vou até reportar para a coordenação se tem algum plano B aí, tá? Mas obrigado por falar que eu já vou até mandar para a Carol, a coordenadora, para os coordenadores em geral, para a gente ver o que pode ser, né? Se tem alguma questão institucional, sim, tá? Ainda mais nessa semana, que é a semana de fechamento do AVA e do desafio nota máxima, né, gente? Então. Pois é, aí a gente não está conseguindo, não tá tendo acesso, não tem como fazer as matérias online. Essa semana não consegui acessar nem um dia. Eu vou pedir para vocês, então, gente, não deixem de tirar o print de tela dessas dificuldades para depois a gente, se for o caso, ter que abrir chamado junto à coordenação, tá? Porque é uma forma verdade, de até resguardarem. Até quando você entra lá, mostra que você está abrindo um chamado, né? Reporta o erro, assim, tá sendo aberto um chamado. Entendi. Mas assim, mas não deixa de tirar esse print e salvar ele até para mostrar que você tentou entrar várias vezes para a gente tentar ver o que vai fazer. Eu já vou até reportar hoje aqui para a coordenação, acabando aqui. Beleza? Beleza. Assim que eu tiver um retorno, eu até volto para vocês lá no grupo do WhatsApp, eu reporto lá o que foi decidido lá. Tá legal? Beleza, Rodrigo. Obrigado, viu? Mas é isso aí mesmo, gente. Por favor, utilizem mesmo os espaços, os acessos que vocês têm, porque às vezes o telefone não está funcionando lá na faculdade, realmente não está em escala reduzida para uma série de questões de saúde, então tem uma série de coisas. Então, precisou, né, nos acione aqui para a gente levar isso para cima, tá? Esse nosso próximo tópico, gente, aí já a aula 3.4, vai trabalhar sobre a questão das tecnologias para gestão ambiental. É uma aula simplesinha, né? Ela é uma matéria até bacana, muito rápida, em que ela vai falar sobre as várias práticas ambientais que têm surgido, que estão dando oportunidade para o desenvolvimento de novas tecnologias. Ou seja, não só do ponto de vista de empresa, eu tenho que preservar o meio ambiente, mas olha também vários processos de pensar ambientalmente tem gerado uma série de iniciativas de empreendedorismo, de inovações, novas tecnologias voltadas para as práticas ambientais. Então, isso é interessante, porque acaba que é um processo em que, naquele nosso tripézinho, não só a economia está lá observando, economia e sociedade estão observando o meio ambiente, mas também o meio ambiente agindo em favor de outras esferas de atuação e tudo mais. E isso é bacana porque acaba que você passa a refletir sobre os vários processos, né, que você está trabalhando, voltados para preservação, perpetuação, qualidade de vida e tudo mais, tá? Então, tanto na produção quanto em favor da prevenção de impactos, né, ao meio ambiente e a conservação dele, você vê surgindo novas tecnologias. E aí, no tocante à produção, olha aí os vários processos que têm surgido. Esse capítulo interessante que ele dá vários exemplos. É claro que eu sintetizei aqui, né, gente? Mas ele dá vários exemplos desse processo de como que as coisas têm melhorado visando esse desenvolvimento sustentável, que é o que a gente está, né, sempre trabalhando. Então, você vê lá, na produção, desde o projeto até a fabricação em si, a tecnologia ela tem buscado economizar água, energia elétrica, utilização, reutilização de energias renováveis. Na área da produção tem a chamada, já existe há mais tempo, a linha branca, né? Não sei se vocês já viram, são aqueles eletrodomésticos que têm um menor consumo de energia, e a gente fala linha branca porque eles são voltados para um segmento específico da população, voltados para esse mesmo, ou seja, são os equipamentos que eu mais vou vender, e já que eu vou vender mais desses eletrodomésticos, eles têm que ser mais eficientes do ponto de vista energeticamente falando, tá, gente? E aí é legal porque você vai ter lá o que é a linha branca? Micro-ondas, máquina de lavar, geladeira, freezer, né? Todos esses eletrodomésticos que consomem energia, e aí tem aquelas, não sei se você já viu aquele selo Procel, né? De letra A até a letra E, quanto mais elevada a letra, no caso a A, mais eficiente energeticamente, menos impacto. Então, você tem uma série de questões
E já tem também algumas que são lá, de quanto de água que foi gasto na consumo daquele eletrodoméstico, os tipos de recursos que foram usados. Então, tem uma série de processos que acabam impactando aí, tá? Na desenvolvimento da linha branca também, você tem a reciclagem total, em parte vários componentes, vários processos que acabam sendo, né, reciclados, então isso também é um diferencial em tocante à produção. Outro processo que tem evoluído sobremaneira, a chamada a substituição das lâmpadas, né, pelas lâmpadas LED. Antigamente você tinha as lâmpadas incandescentes, já teve várias políticas no Brasil e no mundo como um todo, de substituição das lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes, né, que eram aquelas branquinhas antigas, né, então, normal, e agora todo mundo está migrando para LED. Não só pela questão da eficiência energética, por fazer mais brilho, gastar muito menos energia elétrica do que as demais lâmpadas. Várias cidades, né, a gente vê em Belo Horizonte, você já tem percebido isso. Eles estão trocando as lâmpadas de vapor de sódio. Antes era vapor de mercúrio, depois eram tudo branquinhos. Aí depois mudaram para tudo amarelinho, que é vapor de sódio. E agora estão trocando as de vapor de sódio por LED, né? Numa eficiência absurda, né? Do impacto lá da iluminação de LED, que além de iluminar mais, né? Ela não dá muita manutenção e uma economia absurda de luz elétrica. Só para vocês saberem que é interessante, gente, o impacto disso, né? Já tem uma discussão, em Belo Horizonte já tem uma discussão, né? Vários municípios, mas em Belo Horizonte tem também, está até um pouco, claro que agora está um pouco parada, mas deles trocarem futuramente o asfalto, né, por concreto armado, né? Essas pistas igual o corredor do Antônio Carlos, que é concreto, né? Porque tem uma vantagem de estragar muito menos. Você tem um processo ali de aguentar o peso dos ônibus e caminhões, né? Claro. Mas a grande vantagem do concreto é porque ele, quando você bate a luz do LED, por exemplo, ele ilumina muito mais do que o asfalto, que é negro, por exemplo. Então, você tem um impacto interessante aí, e aí tem um processo que vai proporcionar até melhoria da qualidade de vida com uma iluminação refletida num concreto que é mais branco, né? Que é mais claro. E aí isso garantindo aí uma série de melhorias, né, de segurança, de processo. Então, olha só para você ver como que a tecnologia ela vem contribuindo para uma série de mudanças necessárias voltadas a essa qualidade aí, tá? Outro processo é desenvolvimento e produção de produtos com maior durabilidade. Tem acabado de diminuir daquela coisa do usou, quebrou, joga fora e tudo mais, né? Até porque os lixões não aguentam mais. Você tem uma série de iniciativas que estão visando você fazer equipamentos mais duradouros. Quem é mais antigo eu falo, não somos nós aqui os mais velhos, não, mas os nossos avós e tudo mais, vocês devem lembrar, você tinha aquelas geladeiras, aqueles produtos que comprava que durava 20, 30, 40 anos, né? Diferente de agora que você tem uma série de equipamentos que são feitos para durar, eram feitos para durar pouquíssimo tempo. Só para você saber, uma série de máquinas de lavar, de secar, geladeiras, eles estão começando a ter esse processo de ser uma tecnologia que dura aí pelo menos 10, 15, 20 anos, né? Um tempo bem a mais do que isso, né? Então, para que isso, gente? Além de gerar economia, né? Eu não estou gastando tanto minério, tantos componentes, uma série de processos que estão envolvidos ali na produção, então tem economia disso tudo, são produtos menos poluentes, são mais recicláveis, então você acaba tendo uma série de questões aí que garantem uma perpetuação, um uso mais consciente de uma série de matérias-primas e insumos aí. Uma utilização de mais alumínio e vidros recicláveis em vários processos. Na indústria têxtil, você tem lá, né, maquinários que diminuem a quantidade de água para a fabricação de tecidos, que gasta muita água para você fazer uma camisa simples lá. Então, você tem toda uma série de maquinários que tem mudado isso. A própria têxtil, né, gente? Hoje você tem lá uma linha em vez de você usar muito algodão, que tem todo um impacto ambiental e uma série de questões que usa muita água, você está usando agora várias blusas que já são feitas a partir da reciclagem do PET. Não vou dizer que é uma maravilha, não, tá, gente? Ela tem ela esquenta mais, ok e tal.
ela não deixa transpirar, mas até isso é interessante que eles já estão até desenvolvendo tecnologias de criar uma circulação, ou seja, de manter uma transpiração interessante, mesmo camisas à base de PET. E isso tem, cada vez mais são tecnologias que têm sido desenvolvidas exatamente para reduzir os impactos ambientais, principalmente consumo de água, tá, gente? Que passou a ser uma grande preocupação. A gente achava que isso era só restrito a alguns países na Eurásia, na África. Não, hoje você pega o Brasil, teve uma crise hídrica em 2014, né? Então, olha todo o processo dessa consciência de que cada vez mais os processos produtivos usarem menos água, tá? Na indústria automobilística, você tem lá a utilização de carros elétricos, né? Então, você tem todo um processo do impacto do petróleo, da gasolina, o refinamento disso, como consequência do ar, e de uma série de processos que vão minimizar, substituindo pelos carros elétricos, né? Novas fontes alternativas de energia estão sendo criadas ou reforçadas, captação de luz solar, cada vez mais a gente tem visto aí as placas fotovoltaicas, ainda tem vários componentes importados que o dólar caro impede, mas já tem muita empresa no Brasil fazendo, né, as placas fotovoltaicas, então cai um custo considerável, então você tem uma série de questões, né, garantindo isso aí. Os produtos ecológicos têm surgido aí tem alguns que estão citados no livro, tá, gente? Esse de celular virar flor eu não sabia, tá, eu confesso. Mas mouse de plástico reciclado sempre teve, cofrinhos que liberam energia ao colocar moedas, e aí você estimula as crianças a pouparem e a ter uma consciência sobre a questão da energia, notebook feito de bambu, tudo isso eu conheci. Agora, gente, celular virar flor, eu fui até pesquisar na época, você tem lá, na composição dos celulares e tudo mais, quando eles forem julgar as carcaças, só assim algumas sementes incluídas lá que acabam, né, depois, na degradação ao longo do tempo daqueles plásticos, lá você tem sementes que vão permitindo ali surgimento de flores. Interessante, não sei se funciona na prática, mas a ideia é bacana. E aí você tem uma adaptação da indústria, né, à produção sustentável, né, ou seja, em que o desenvolvimento tecnológico, né, cada vez maior e mais intenso, sem destruir a natureza. Então, várias iniciativas práticas, propostas e tudo mais de você evoluir tecnologicamente, né, mas cada vez menos destruindo a natureza ou impactando e degradando a natureza. Então, a tecnologia, ela se tornou uma forte aliada na preservação ambiental. Isso é ótimo, né? Isso é extremamente positivo. E aí é legal, gente, a gente perceber que por mais que o pessoal fale até essa frase anterior da tecnologia, tem essa maneira de achar que no começo sempre teve os impactos. Não é a tecnologia agora que impacta o meio ambiente, não. Desde os primórdios da Revolução Industrial para cá, bem antes, você já tem todo um processo que é a evolução tecnológica, ela sempre teve um embate com o ambiental. Eu até diria que hoje é até menos por esse excesso de cobrança de preservação que a gente tem. E aí, na era da pós-revolução industrial, né, ou seja, então, esse século XIX e XX para cá, a gente tem percebido exatamente isso, né? Um aumento da expectativa da vida do cidadão, né, o que é muito bom, mas que acaba criando uma visão antropocêntrica, né, que aí vem da antropologia, aquela visão do homem como centro de tudo, né, e tudo mais, em que os recursos naturais têm que ser totalmente voltados à pessoa humana e somente a ela. E isso tem que mudar, e isso tem mudado, tá, gente? Principalmente por essa condição de a gente perceber, e a gente está vendo agora, que é a preservação do meio ambiente que ajuda, inclusive, a evitar essas questões das pandemias, né? Vocês devem ter lido, semana passada, tem 2 semanas já, saiu lá uma série de discussões sobre a Amazônia. É um processo que, se continuar o desmatamento, e aí um estudo que isso é interessantíssimo, né? Ela pode, seu start, né? Ela pode desencadear uma série de pandemias similares ou piores que a atual Covid-19, né? Porque você tem lá, no ambiente normal, intocado,
e de repente você tem um impacto de determinados animais silvestres terem que recorrer a outros processos, sair da área do habitat dela normal, ter que fazer um contato com cidades próximas em busca de alimentos, por exemplo, o que acaba provocando uma série de transtornos. Alguém que já viu aquele filme que se chama Rodrigo, Rodrigo, ficou mudo aqui. Oi, gente. Tá Ficou mudo? Aí mudo voltou? aqui. Agora voltou. O que vocês ouviram a última hora? Vocês ouviram então do quê? Vocês viram falando do... deixa eu ver aqui. Bom, eu estava falando toda a questão da visão antropocêntrica e tudo mais, gente, e aí eu até estava citando o exemplo desse filme recente, aí, não sei se vocês viram aí, o chamado Epidemia, que se eu não me engano que é o filme, né? Que ele mostrou, acho que é de 2006, que ele mostrou com bastante exatidão as coisas que poderiam acontecer num processo de epidemia. Eu lembro que o que inspirou o filme foi o Ebola, mas eles mostrando como que se daria uma doença fugindo do controle, com aquela transmissão do paciente zero, como é que se daria os processos de transmissão, a questão do isolamento social, como única arma eficaz para uma série de questões. Então o filme ele é meio premonitório, mas é impressionante como que ele colocou uma série de discussões que estão sendo tratadas agora. E aí eu estava falando sobre essa questão do impacto ambiental, gente, porque se eu mantenho a Amazônia totalmente intacta, eu estou evitando de que animais silvestres eles possam sair do seu habitat, que não está descaracterizado ainda, né? E aí fica restrito lá. Quando ele começa a sair, faz uma interação com cidades ou com comunidades limítrofes, por exemplo, pode provocar uma epidemia e tudo mais. Aqui eu estava falando lá, a Amazônia saiu há 2 semanas atrás, o impacto, dizem, que se ela for desmatada pode chegar aí a... Eu estou repetindo porque eu não sei se vocês tinham ouvido isso ou não, tá, gente? Pode chegar a epidemias muito piores que o coronavírus, que o Covid-19, tá? E eu lembrei disso porque nesse filme mostra lá o morcego indo lá comer uma banana, porque ele não está tendo mais os alimentos que ele tinha no seu habitat normal, e aí ele vai lá e come uma banana do acampamento, para dentro de uma pocilga, cai um pedaço da banana com a saliva do morcego, né, com os fluidos do morcego, o porquinho vai lá e come, e aí você tem todo um processo de uma mutação de uma proteína, em que envolveu lá o morcego, o porquinho, com uma questão silvícola e tudo mais, e aí você tem todo um processo de falta de higiene que desencadeou na epidemia lá do filme, né? Então olha como que é um processo que não dá nem para ficar especulando, que foi criado propositalmente, não, já foi provado isso, mas olha como que é uma linha tênue esse processo aí da gente ter que garantir. E aí, dentro dessa questão, gente, a gente tem que parar de pensar que os recursos naturais são voltados somente para o ser humano, não, você tem que preservar os biomas como forma de garantir isso, né? E aí os recursos naturais bióticos ou abióticos, né? Então, que são aqueles utilizados pelas pessoas para satisfazer suas necessidades econômicas e socioculturais. Que tudo bem, eu vou criar, né, os recursos que eles possam ser, nesse caso, renováveis, não renováveis ou inesgotáveis, né? E aí, de acordo com o livro, só para a gente relembrar, mas só para pontuar, muitos de vocês já sabem disso. Os recursos renováveis são aqueles que se renovam quando usados de forma correta. Então, a água, ela se renova, a vegetação, ela pode estar sendo destruída, comprometida, mas ela consegue se renovar, né, você dando tempo para ela e tudo mais, e animais como nossas fontes de alimentos, você consegue criar lá todo um processo permanente de reprodução animal voltado para alimentação, por exemplo. Então é um processo acaba virando uma fonte renovável ali, né? Os não renováveis, que não se renovam mesmo se eu fizer manipular de forma correta, utilizar de forma correta,
né? Principalmente porque demoram muito tempo para se formarem, né? O ouro, o petróleo, o ferro, então você tem uma série de recursos aí que não são renováveis, né? Utilizou, tirou, extraiu, acabou, não tem mais, né? E os inesgotáveis, aqueles que não se esgotam ou podem durar por um longo tempo, né? Vento, sol, igual o pessoal outro dia estava numa aula que eu já dei sobre essa matéria, não, mas o sol está previsto que vai destruir um dia. Sim, gente, um dia, né? Daqui a bilhões de anos, né? Não acho que é por agora, né? Então, mas a previsão é daqui a bilhões de anos. Então tem todo um processo aí que eu saber utilizar a força do sol e do vento, você tem um recurso inesgotável, por isso que você tem uma série de opções energéticas utilizando cada vez mais esses elementos aí, tá? E aí, caminhando para esse processo da tecnologia, as pesquisas para as novas tecnologias têm que levar em consideração exatamente o meio ambiente, mas tem que ter em mente esses componentes bióticos e abióticos, ou seja, nem tudo é renovável, nem tudo vai estar lá ad eterno. Eu tenho alguns que são inesgotáveis, então eu tenho que priorizar minhas tecnologias para isso, para essa linha. Tem que ter o cuidado com os renováveis e não renováveis para poder, como forma de equilibrar consideravelmente a nossa existência aqui. E aí a tecnologia ela também está associada não só a uma série de fatores, mas também a prevenção científica de desastres ambientais ou riscos geológicos. Então, olha, a tecnologia sendo utilizada para minimizar problemas ambientais, garantir que não aconteçam ou que tenham um impacto diminuído, né? Ou evitar e precaver de riscos geológicos eminentes. Então, você vai ter vários estudos para movimentos de massa, de inundação, de erosão continental e costeira que acontece. Então, o mar está batendo lá, você sempre tem uma erosão, tem uma transformação do espaço em relação a isso. Você tem lugares no mundo que você já tem políticas de solução para buscar não ter a degradação da zona costeira. Tem uma série de ações no mundo, né? Os estudos para identificação de causas naturais e antrópicas, o que pode estar acontecendo a qualquer momento de abalo sísmico, de uma série de efeitos, né, da própria terra mesmo, os efeitos de uso e ocupação do solo. Então, como é que está o processo de adensamento de uma região? O que isso vai impactar? Quais são as diretrizes e os cuidados que eu tenho que fazer, né? Então, quais são as políticas internas? Eu vou acabar criando uma cartografia de risco, então eu estou usando a própria os mapas e as cartografias para poder avaliar e avalizar os riscos possíveis que estão acontecendo no mundo, né, de acordo com placa tectônica, com uma série de questões, vulcões e tudo mais. Você cria uma série de indicadores geoambientais para exatamente saber como que está, né, todos os processos ambientais, como que eles estão funcionando como forma de garantir a preservação. Então, aquela batalha, aquela disputa entre o INPE fazer a fiscalização do desmatamento da Amazônia, ela não é à toa. Ali é todo um processo por trás para saber exatamente como que está essa velocidade, se ela tem diminuído ou não, e o impacto disso, que a gente já sabe em relação ao meio ambiente, né? E ao clima e tudo mais. Eu vou ter as relações entre áreas, né, nesses várias tecnologias. As áreas degradadas e os períodos geológicos produzidos por isso, como é que é o impacto disso numa desertificação, o que ele pode provocar em relação ao clima, em relação à questão de impacto em agricultura e tudo mais. Eu acabo criando com essas tecnologias subsídios para elaborar legislações, né, mais eficazes de preservação ambiental, prevenção e utilização de tecnologia. Então, eu acabo criando uma série de recursos em cima desses indicadores e, principalmente, estudo do clima, né, gente? Aí o livro ele vai até detalhar mais questões sobre essa questão do estudo do clima, mas olha como que o clima é um processo que está completamente ligado em tudo com aquilo que eu estava falando logo no começo da aula hoje, né? Das várias iniciações e ações que estão vinculadas a esse processo em que uma variação e um problema climático num lugar no planeta vai impactar decisivamente, né, em outros locais do planeta. Então, cada vez mais é preciso ter esse estudo do clima, as prevenções, projeções, situações que podem ocorrer, né,
e como que isso vai alavancar uma série de questões. Por exemplo, hoje o Brasil ele tem todo um processo de mapeamento na agricultura, visando a agricultura, principalmente frutíferas, gente, de acordo com o acompanhamento daquele El Ninho e daquela El Ninha, né? Que são aqueles fenômenos climáticos de correntes marítimas que acabam impactando não só o Brasil, mas principalmente outros países produtores de frutíferas, né? E o Brasil ele tem se pautado numa série de estudos para saber épocas oportunas. Então é interessante quando você vai pesquisar lá que você entra e fala, olha, eles já estão indicando, por exemplo, que daqui a 1 ano, 2 anos, vai ser uma época propícia para poder, quem está em dúvida do que plantar, por exemplo, muita laranja, porque vai ter um mercado consumidor maior, porque vai ter determinados fenômenos climáticos afetando os Estados Unidos, por exemplo, que é um grande importador de laranja no Brasil. Então, olha que interessante você usar uma série de estudos, né, não só para prevenir, preservar, mas você também se precaver e estrategicamente saber usar em cima disso, tá? E aí, gente, tem um processo que é as chamadas tecnologias verdes, né? Ou tecnologias ambientais. São aquelas tecnologias utilizadas para proteção, preservação, conservação do meio ambiente de todas as ciências, então de todas as áreas do saber, a fim de diminuir os impactos negativos promovidos pela pessoa humana. Então, você vai ter uma série de processos, assim, uma nova frente de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento limpo, uma série de processos utilizando recursos, tecnologias, novos instrumentos, inovações voltados para essa questão de preservação, né, do meio ambiente. Você vai usar de monitoramentos via satélite de vários eventos, de emissão de gases para prevenção e diminuição do efeito estufa, aquelas chamadas pegadas ecológicas, e o impacto disso no processo de carbono, monitoramento de espécies raras, uma série de questões envolvidas aí. Então, portanto, pessoal, para encerrar essa unidade 3.4 e aí fechar toda aquele unidade 3, a tecnologia ela é hoje uma ferramenta de gestão ambiental, ou seja, cada vez mais, a tecnologia veio para ficar, para tudo, ela é uma evolução em vários aspectos. Eu falo que vários processos sociais vão evoluir com a tecnologia, vários processos econômicos vão evoluir com a tecnologia e principalmente vários processos ambientais vão evoluir com a tecnologia. Então, cada vez mais a tecnologia, eu até brinco que daqui a pouco aquele tripé ele vai ter todo um processo baseado muito na questão da tecnologia. Você vai ter quase que um quarto tripé, um quarto pezinho lá, vai virar lá um processo em que você vai sustentar a economia, a sociedade, o meio ambiente, você vai sustentar todos, né, também, né, num outro processo que é a tecnologia, porque a falta da tecnologia, ela cada vez mais ela passa a ser um problema, ela é imprescindível. Então, a gente finaliza aqui essa unidade 3.4, né, e aí a gente vai, quem quiser fazer algum comentário, enquanto eu mudo aqui para a nossa 4.1 aqui. Ok? Deixa eu colocar aqui.